Agora é o seguinte, vamos falar do atual dono da taça, né? Hoje, 7 da noite, tem Botafogo e LDU pelas oitavas da Libertadores. Camila Barbieri apareceu. Camila, conte-nos tudo, não esconda nada sobre Botafogo. Oi, é contigo Escobar. mesmo. Vamos lá. Vamos falar sobre esse Botafogo. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Vai ser um grande jogo com certeza, mais de 30 mil ingressos vendidos. Mas eu quero destacar a presença ilustre do Ancelotti pai, né? Que estará aqui de olho nos trabalhos do David Ancelotti. Será que ele vai ficar pressionado, hein? Com o paizão de olho em tudo que vai acontecer nesse jogo diante da LDU. Quero destacar também o retorno de um jogador muito importante para o Botafogo, Marlon Freitas. Ele teve um choque de cabeça diante do Bragantino no jogo pela Copa do Brasil. E aí ele teve que cumprir aquele protocolo de concussão, ficar alguns dias afastado aí, para poder ver se estava tudo ok com ele. Como ele tá bem, então ele retorna e volta a ficar à disposição. Bora dar uma olhada no campinho para ver como é que deve vir esse Botafogo, que tem uma dúvida no gol, né? John ou Neto? Quem será que o David deve escalar? A gente colocou na provável escalação o John, do lado direito o Vitinho, aí a dupla de zaga com David Ricardo e também Alexander Barbosa. O lado esquerdo com Alex Telles. O meio tem o Danilo, Marlon Freitas e também o Savarino. Lá na frente o Arthur, o Montoro e o Arthur Cabral. Ô Camila, o jogo é só 7 da noite, mas acabo de receber a informação que tem gente chegando aí, é isso? Já estou aqui do meu ladinho, vi essa família linda de Petrolina, no Pernambuco. Vieram pela primeira vez assistir o Botafogo em um jogo da Libertadores. Andrezão, mostra aí a sua camisa. Marlon Freitas, hein? Jogador importante para estar à disposição hoje, né? Marlon Freitas, eu confesso que não gostava muito dele não, mas depois do que ele fez pelo Botafogo ano passado, ele se tornou um dos maiores capitães da história do Botafogo. E também uma curiosidade, o meio-campista, o jogador com mais passes longos certos do futebol mundial hoje. Torcedor com informação, viu? Os netos aqui e os dois vovôs, né? Seu Zé Batista, o senhor falou que é fã do Escobar e o senhor é o responsável por todo mundo torcer pro Botafogo na família? Um abraço a Escobar, sou petrolinense lá de Pernambuco, acompanho você há bastante tempo. Nós acompanhamos o Botafogo há mais de 50 anos, é Botafogo raiz mesmo, entendeu? Andamos pelo Brasil todo, São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, e hoje nós estamos aqui para ver o primeiro jogo contra a LDU. Show de bola, obrigada, viu? Ele falou que não ia mandar um beijo pra você não, um abraço tá bom, né? Abração pra você. Tchau, Escobar. Valeu, Camilo, retribua um abraço pra ele e para o povo de Petrolina. Valeu, o clima já tá legal lá no Botafogo, no Engenhão, no Nilton. Pela primeira vez, Botafogo vai disputar um mata-mata de Libertadores como campeão. Isso aí põe o respeito, não é? Camisa atual, tudo pronto para recomeçar. Falta um item importante. Tá aí. Dourado, imponente, a marca do campeão. Que transforma o futebol brasileiro, o jeito de jogar. Ai, tô arrepiado. Isso aí não tem preço não, cara. Oh, meu Deus. Que bonita sensação. Incrível, incrível. É tempo de Botafogo. Reluz a estrela solitária. Relembrar a trajetória na Libertadores de 2024 é realmente uma loucura para eles. Uma viagem prazerosa. Tenho muita coragem para jogar também com 10 jogadores. Eu acho que essa foi a chave do jogo, que nunca perdi uma coragem para buscar o gol. E conquista a América! Quantas histórias os torcedores do Botafogo viveram aqui no estádio Nilton Santos até conseguirem colocar o tão sonhado emblema na camisa. Comprovação de que tudo deu certo no ano passado. Nas fases eliminatórias da Libertadores, eles venceram o Palmeiras nas oitavas, empataram com o São Paulo nas quartas, golearam o Peñarol na semifinal, tudo aqui nesse gramado. Hoje à noite, eles voltam a disputar o mata-mata em casa. Uma nova campanha, um novo treinador, um novo sonho também, ser bicampeão da Libertadores. Vai ser o primeiro jogo do técnico David na Libertadores. Quando o time se classificou para as oitavas, antes da Copa do Mundo de Clubes, o treinador ainda era Renato Paiva. Nessa partida contra a LDU, o estádio Nilton Santos vai receber Carlo Ancelotti.
pai do Davide e técnico da seleção brasileira. A última vez que o italiano viu o Botafogo no estádio foi na fase de grupos, na vitória sobre a Universidade de Chile, em maio, quando o Igor Jesus teve uma atuação quase impecável. Hoje não tem mais Igor Jesus, muita coisa mudou. Os torcedores ficam com as lembranças de uma campanha inesquecível de 2024. Só que nem em nenhum momento passou na minha cabeça que a gente ia perder. Por toda a nossa caminhada, por toda a nossa trajetória. A Libertadores está de volta para os atuais campeões. Quando eles entrarem em campo, já sabe, tem que respeitar. Hoje é o primeiro jogo das oitavas de final. Vocês reparam que cada semana é uma competição e o final de semana é o Brasileirão sempre. Então, se a gente estava falando de Copa do Brasil na outra semana, essa semana é a semana de Libertadores, as oitavas de final. O Flamengo já jogou e hoje é a vez do meu Botafogo, jogo no Nilton. A gente vai ver a reportagem do Igor Pérez e na volta a gente comenta o provável time de logo mais. Um duelo de casa cheia em busca da glória eterna mais uma vez. Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o Botafogo entra em campo hoje, às 7 da noite, para enfrentar a LDU do Equador, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O Glorioso pretende iniciar sua luta pela vaga nas quartas com força máxima, já querendo a vantagem para o jogo da volta. E os jogadores contam com o apoio da torcida para garantir o resultado. O fator torcida, o fator casa é mais do que importante, é fundamental. Como eu falei, se tratando de 2 jogos, se tratando de 2 decisões, o primeiro sendo na nossa casa, a gente precisa fazer o nosso fator local valer a pena. O time do técnico David Ancelotti, estreante pelo Alvinegro na competição, já pode contar com os últimos reforços que chegaram. Neto, Danilo, Arthur Cabral, Joaquim Correia e o jovem Montoro já estão inscritos para a partida de logo mais. E falando em Montoro, uma curiosidade. O meia nem pisou em campo pelo Botafogo na Libertadores e já é o artilheiro do elenco, já que participou de 5 jogos da fase de grupos pelo seu antigo clube, o Vélez, marcando 3 gols. O duelo destaca também o reencontro do Alvinegro com o seu ex-técnico, Thiago Nunes, atual comandante da LDU. E a partida contará com uma presença muito especial. Carlo Ancelotti vai observar de perto o trabalho do filho no comando alvinegro. Dizem que a primeira impressão é a que fica e o Fogão quer fazer de tudo para sair com um bom resultado em casa. Vem que tem fogão! Bota na tela aí o provável Botafogo, tá? Ah, meu Deus! O Campinho botou o John no time titular. Será, Vene Casagrande? Não sabemos quem vai ser o goleiro. Vamos deixar esse debate por último? Sim. Vamos olhar e depois a gente volta para comentar o gol. Olha aí, lembrando que o Pantaleão, o Caio, o zagueiro direito do Botafogo, ele tá machucado. Então, de defensores mesmo, propriamente dito, zagueiros de ofício, o Botafogo só tem na lista de relacionados o Alexander Barbosa e o David Ricardo. Eu acredito, tá, que aqui é invertido. O David Ricardo fica do lado esquerdo, com seu pé esquerdo, e o Barbosa, que é um jogador mais experiente, fica aqui do lado direito da zaga. Foi assim no último jogo que os dois jogaram juntos. Vitinho aqui pelo lado direito, é o titular ali da vaga. Alex Telles pelo lado esquerdo. E aí, Lucas Pedrosa. Rapaz, eu vou te dizer um negócio, hein? Aqui, primeira vez pra tu me dizer um negócio. Que a gente vai ver essa dupla aqui, Danilo e Marlon Freitas, Pedrosa. Pra mim é absurdo. É um dos melhores meios aí do futebol brasileiro, porque eu posso contar com o Savarino e com o Montoro também nessa equação. O Arthur joga um pouco mais à frente. Mas, cara, o Danilo e o Marlon Freitas são jogadores totalmente complementares, inclusive. O Danilo tem intensidade e qualidade com a bola no pé. O Marlon, apesar de não ser um grande defensor, ele é um cara que está sempre perto da bola, ele está sempre se apresentando para jogar, ele está sempre fazendo o Botafogo também ir à frente, não só na transição, nos passes longos. A forma como ele joga é uma forma muito, repito, similar. Acho que são jogadores que vão se complementar, porque um é canhoto, o outro é destro. Cara, assim, se Gregor e Marlon Freitas já eram muito bom, se tudo der certo e caminhar como a ordem natural das coisas, tá para ser uma dupla de volantes, uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Aqui a gente tem o Danilo de 5, o Marlon de 8, né? Isso aí. É isso, né? Então o Danilo vai ficar realmente onde o Gregor jogava. Acho que eles podem revezar também, eles vão revezar. Acho que eles podem revezar. Porque o Danilo, ele tem mais fôlego do que o Marlon. E a saída de bola do primeiro volante pode acontecer com o Marlon. Sim. Mas você tá muito bem servida. Essa que é a verdade. Tô metida, Ó, Nenê? vou te falar, que inveja.
Ai, gente, eu tô ficando... Ai, Alex, inveja. pode trazer meu Alex? Eu disse que não precisava. Vene Casagrande, eu tô muito ansiosa pra ver os dois começando jogando junto, hein? Lembra quando você mencionou aí sobre o Pulgar, que é o camisa 5? Obrigada, Alex. Não, eu quero o de papel, é só quando eu tô com ciúme. Deixa esse só... Esse aqui bom. Esse é só quando eu tô com ciúme. Que aí eu acho que não vou... Talvez na Copa do Brasil. Negócio de tchê, não sei o quê. Vai, ô Venê. O camisa 5 moderno, você tem dois à sua disposição e eles se complementam. Eu acho que não necessariamente um vai ficar fixo como primeiro, o outro como segundo. Eu acho que no decorrer do jogo eles vão ficar alternando. Óbvio que eu gosto muito mais do Danilo chegando ao ataque, é um cara que chuta muito bem também de fora da área. Eu acho que nesse quesito ele é melhor que o Marlon Freitas, mas assim, nenhum demérito ao Marlon, pelo contrário. Tô com o Pedrosa nessa. Se não for a melhor dupla de volante, se tudo der certo, vai ser aí provavelmente a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro, porque é algo assustador. O que o Danilo joga é um absurdo. Eu acho que o torcedor alvinegro ainda não viu nada do que ele pode apresentar. Ele ainda está se readaptando ao futebol brasileiro, mas é um jogador absurdo. Eu tô pensando aqui, Cruzeiro é Lucas Romero e Lucas Silva, que é uma boa dupla de volantes, mas não é melhor. O Palmeiras perdeu o Richard Rios, é Aníbal Moreno e o Richard. Aí eu acho que batia de frente. Mas perdeu o Richard e segue a vida. E o Flamengo, já falei aqui, pra mim é uma deficiência desse elenco. Talvez Pulgar e Jorginho pudessem ser de uma mesma prateleira. Olhando para os outros times aqui, cara, eu não vejo nenhuma dupla melhor, não. Muito bem. E aí tem o Savarino, o Arthur Montoro e o Arthur Cabral. O Savarino que fica muito bem servido aí, ô Pedrosa, com o Danilo e Marlon. Porque a gente já viu os lançamentos, inclusive já elogiamos muitas vezes aqui nesse programa os lançamentos do Marlon Freitas, a capacidade que ele tem sem espaço, hoje que o futebol não te deixa ter espaço, ele sem espaço faz lançamentos precisos. E a gente viu um passe do Danilo pro Savarino no jogo contra o Red Bull Bragantino, que foi uma pintura, Lucas Ele Pedrosa. fez de novo contra o Fortaleza, só que não saiu o gol. Mas ele fez de novo. Eu acho que o Savarino tem tudo para se beneficiar, porque... Às vezes eu vi o Savarino até por uma questão de jogo, voltando muitas vezes na intermediária para poder participar. Com esses dois jogadores aí atuando, cara, ele não vai precisar voltar tanto. Ele vai poder aparecer, por exemplo, como um atacante, como ele apareceu nesse jogo. Porque ele sabe fazer gol, ele é um cara que define bem. Então é um Botafogo... ele flutua muito. Não, era isso que eu ia falar. Porque os últimos jogos, Savarino e Montoro, eles estão alternando bastante. Não necessariamente o Savarino fica no meio de campo, como o cérebro ali, o armador das jogadas, mas o Montoro vem bastante e o Savarino cai para a ponta esquerda, flutuando. E o Arthur ele fica mais preso no lado direito. E a capacidade desse menino, hein, o Vene Casagrande, que um garoto com pouca idade, 18 anos só tem o Montoro, é um aspirante, como disse o Ancelotti. Já era destaque no Vélez. Já era, inclusive, você sabia que de todos esses jogadores aqui, ó, hoje, no Botafogo, ele é o artilheiro da Libertadores, só que ele nunca jogou com o Botafogo. Tem 3 gols, né? Tem 3 gols e uma assistência lá no Vélez. Ele jogou a primeira fase com o Vélez, o Montoro. E ele nem era titular, ele jogou um jogo de titular ainda. Eu lembro disso quando eu fui pesquisar o nome dele, quando ele estava vindo pro Botafogo, eu lembro disso. Que ele era destaque do Vélez, mas não era titular, mas tinha já 3 gols. E assim, é um garoto... E mesmo num Vélez que não vive o melhor momento da história do Vélez. O que fazia a diferença, né? Pois é, era onde eu ia citar. O Vélez teve um desmanche muito grande nessa janela. Tanto é que eu fui contra o Fortaleza, né? O adversário do Fortaleza na Libertadores. E fez um jogo até melhor no Castelão, mas é muito por conta da qualidade do Fortaleza, que vive um momento bem ruim. O Vélez perdeu um monte de jogador, inclusive o Montoro. Tá do lado seu da chave, né? Sim. O Fortaleza... se o Flamengo... Não, gente, assim. Tá, é verdade, tá do seu lado. É pra passar o carro, de verdade. Com E nem tá no chaveamento de baixo, eles estão no chaveamento lá de cima. Por ser Libertadores, Olímpio e Peñarol também era pro Flamengo passar o carro, então eu pego Libertadores é diferente. Libertadores é diferente. Assim como o Montoro. E é um garoto que tá começando, e sabe o que mais me impressiona nele? Ele cai no chão, perde a bola, mas ele continua buscando o jogo. Parece que tem um imã a bola no pé dele. A vontade dele de participar é muito incrível, o Venê. Mas isso é característica de jogador argentino também, né? Os argentinos eu gosto bastante por causa disso. Pela competitividade, pela forma como eles lidam com o estilo de jogo do futebol. E o Montoro é isso, é um jogador extremamente diferente. Repito aqui, embora tenha apenas 18 anos, mas a personalidade dele durante os jogos, tomada de decisão, é um jogador que tem tudo para dar certo no futebol brasileiro.
não só no futebol brasileiro, mas também na Europa futuramente. E agora o John, rapidinho, a gente tem 1 minuto pra gente fazer esse debate. Você escolheu o John aquele dia como titular, você escolheu o Neto. Vocês continuam com essa opinião? Mantenho também. Mantém o John? Olha, e digo mais, se o John for escolhido, ainda vou considerar um erro do treinador. Você vai considerar um erro? Não, erro. Eu vou considerar um erro. Não, erro não é, né? Porque, pelo contexto da história. Não, Vini, o cara é do Botafogo. Gente, olha só, o Neto ele foi contratado porque o John ele iria embora. O Neto jamais vai aceitar ser reserva no Botafogo. Que isso, cara? Jamais vai aceitar. Ele estava lá fora. Mas ele chegou agora. Ninguém chega num time hoje em dia e sai entrando no time. Gente, mas ele já ia entrar. Ele já ia entrar no time. Ele já ia Mas entrar agora no time. aconteceu uma coisa. Aliás, é um fato bem inusitado, né? Eu acho assim, cara. Não, olha só. Não é inusitado pela forma que foi. Não, mas, por exemplo, o Wesley não voltou? E ele não voltou pro time titular? Mas olha só, o Flamengo não contratou ninguém. O Fabrício Bruno foi a mesma coisa. O Flamengo não contratou ninguém. O Botafogo contratou o Neto. O Neto veio para ser titular, gente. Vocês acham mesmo que o Neto vai aceitar ser reserva no Botafogo? Mas é o primeiro jogo. Ele não pode exigir desse jeito também, não é questão de exigência. O que eu acho é, o treinador ele vai escolher o Neto porque o Neto foi contratado porque ele pediu. Eu acho que ele vai olhar o ambiente, o bastidor. Gente, porque assim, o John, ele tem um ambiente. E digo ele mais, é um goleiro campeão. Eu conheço torcedor. O John não é ídolo do Botafogo? Então, O tem John foi o melhor goleiro do Brasil em 2024. Mas o que aconteceu, tem muito jogador, torcedor revoltado. Assim, muito. Pela forma como foi conduzido. E vou dizer, eu super entendo o torcedor que está revoltado. Porque a forma com que aconteceu tudo, né? Ele ia sair. Aí ele... vamos lá, vai sair no meio da temporada. É bem danoso, é um goleiro. Eu conheço torcedor que não está revoltado por isso. Assim, eu acho normal o jogador querer sair e, no fim das contas, não aceitar a proposta, como aconteceu com o Fabrício Bruno e outros exemplos. O problema foi o deboche que ele fez no jogo contra o Cruzeiro. Então, eu ia chegar nessa parte. Batendo palminha pro torcedor. Eu conheço torcedor que está revoltado por conta disso. É isso. Então, tem todo um contexto. E aí ele ia sair... mas vai sair pro West Ham, que não é um time também de ponto. Mas tudo bem, o cara quis ir. Aí, no jogo contra o Cruzeiro, ele falhou, a torcida vaiou, né? Eu sou como você, eu não acho que é legal vaiar, mas enfim, ema, cada um com seus problemas. Claro. A torcida vaiou e ele bateu palma. E aí, muito torcedor ficou chateado. Ele foi embora e, na verdade, não foi. Então, eu super entendo o torcedor que tá bravo. Mas também tem muito torcedor que não tá. E outra, ele é um ativo do clube. Não adianta você ficar bravo, escantear o cara, jogar ele no porão. E aí? Ele tem um salário, ele é um bom goleiro, ele fez história. Então, assim, é normal o passional do torcedor ter esse lugar de ficar bravo, e eu entendo. E é normal um torcedor que é mais racional, consegue ser mais racional e pensar, o cara foi campeão, não deu certo, coisas da vida. Ele, com certeza, o John aprendeu muito com esse movimento que aconteceu na vida dele. E ele é o titular. Então, assim, é um assunto muito polêmico. E é super normal o torcedor querer o John e um torcedor querer o Neto. Vou falar uma coisa aqui, eu quero ouvir o que você vai falar. Que quando ele respira assim... Vamos que eu tenho notícia do Vasco, hein? A gente já não fala do Vasco 2 dias nesse programa. Calma, ele tá nervoso, Alex. Pega o controle e assiste o nervoso. O atual campeão da competição entra em campo. O Botafogo recebe a perigosa LDU. Ontem já trocamos passes, não é? Batemos aquela bolinha por aqui com o Igor Dorileu. Hoje ele não está no Maracanã, ainda bem. Ai, Maracanã, que pesadelo. Ele está no Newton Santos e traz as informações. Igor, mais uma vez, bem-vindo aqui no Jogo Aberto. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham. Pois é, hoje a gente já tá aqui nos arredores do estádio Newton Santos, onde mais tarde o atual campeão da América, o Botafogo, recebe a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esse confronto que vai começar a ser jogado aqui no Rio de Janeiro e só vai ser decidido na semana que vem lá em Quito, a mais de 2.800 metros de altitude. E esse confronto entre
entre Botafogo e LDU tem se repetido nos últimos anos e até aqui tem sido marcado pelo equilíbrio. Em 2023, os dois times se enfrentaram pela fase de grupos da Sul-Americana e empataram os 2 jogos. E no ano passado, pela fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ganhou aqui e a LDU ganhou lá. Então o fator casa, mais uma vez, deve ser determinante nessa eliminatória e o torcedor alvinegro parece ter entendido isso, viu? Ingressos praticamente esgotados, restam pouquíssimos bilhetes e a expectativa é de quebra de recorde de público do estádio Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram por aqui para acompanhar a vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. Para hoje, o Botafogo tem alguns retornos importantes de titulares que estiveram de fora da partida do fim de semana contra o Fortaleza, como o zagueiro Alexander Barbosa, o Marlon Freitas no meio de campo, e no gol há uma dúvida, se o John reassume a titularidade ou se o Neto, recém-chegado, vai começar jogando. E alguns desses jogadores, a gente sabe, estão na mira da seleção brasileira. E hoje o técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, virá assistir a partida aqui no estádio Newton Santos e pela primeira vez vai torcer de perto pelo seu filho, David Ancelotti, treinador do Botafogo, enquanto na outra área técnica também haverá um velho conhecido da torcida botafoguense, o brasileiro Thiago Nunes, que dirigiu o Botafogo entre novembro de 2023 e fevereiro do ano passado, não deixou saudades e desde junho está na LDU, trabalhando então no Equador, a LDU que é a terceira colocada no campeonato equatoriano. Bom, a gente preparou uma matéria contando como chega então o Botafogo para esse duelo contra a LDU mais tarde aqui no estádio Newton Santos. Vamos assistir. O atual campeão da América recebe hoje mais tarde, no estádio Newton Santos, a LDU do Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Por ter avançado de fase como segundo colocado do Grupo A, o alvinegro inicia a trajetória no mata-mata jogando em casa e terá que decidir a classificação na semana que vem, na altitude de mais de 2.800 metros de Quito. Até por isso, fazer um bom resultado no Rio de Janeiro é fundamental. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa, e sabendo que a nossa torcida estará presente, está praticamente lotado o estádio, que é o nosso 12º jogador, e a gente sabe o ano passado quanto foi importante para a nossa conquista da Libertadores. A expectativa é de recorde de público do Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram presentes na vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, virá ao estádio assistir a partida e pela primeira vez torcer de perto pelo filho David. Enquanto na outra área técnica estará um velho conhecido, Thiago Nunes. Ele comandou o Bota de novembro de 2023 a fevereiro do ano passado e desde junho está na LDU, que ocupa a terceira posição no campeonato equatoriano. 2 pilares da equipe retornam ao time titular, o zagueiro Alexander Barbosa, que estava suspenso contra o Fortaleza, e o volante capitão Marlon Freitas, que teve que cumprir o protocolo de concussão. A única dúvida é no gol. Depois de quase se transferir para o West Ham na Inglaterra, John pode perder a posição para Neto, apresentado segunda-feira como reforço. Um provável Botafogo tem John ou Neto no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Olha, eu gosto muito do time do Botafogo, acho bem montado, as peças pontuais escolhidas são interessantes. E aí tem essa dúvida, John ou Neto, eu acredito que o John será o titular, já que ficou. Vitinho na direita, o Alexander Barbosa com o David Ricardo na zaga, o Alex Telles na esquerda. Aí o meio de campo muito forte com Danilo, Marlon Freitas e Savarino. E aí Arthur, Montoro. Aliás, o velho Sarsfield, que a gente acompanhou com o Fortaleza, perdeu sem esse jogador, né? Que é ótimo. E o Arthur Cabral ali como referência, o técnico David Ancelotti. Ronaldão, o Botafogo está defendendo esse título. Ele sofreu para se classificar na primeira fase, conseguiu e agora vai ter esse compromisso diante da sempre perigosa LDU. E tem uma defesa forte, um goleiro bom, né? O John, não sei se vai estar o John ou o Neto, né? No caso, se já foi vendido o John. Mas a verdade é que o coração desse time do Botafogo aí é o Savarino e muitas vezes o Marlon Freitas,
que carrega o time, que não deixa o time ficar espaçado, né, Cicinho? Não deixa criar blocos, eles compactam bem a equipe. Agora, o Marçal também perdeu para o Alex Telles ali o lado esquerdo, mas é um grande time, é um time que dá para brigar sim ainda. E o Cuiabano também, que é um reserva que é ótimo. Agora, a gente viu, Edu, 5-0, claro que a expulsão do Mancha facilitou, 4 minutos do primeiro tempo, mas o Botafogo fez 5-0 no Fortaleza, fora de casa. É um time que, na minha opinião, tá quieto, discreto, mas tá ganhando corpo. E você destacando bem, sempre assim, ó, cuidado com esse Botafogo no segundo semestre aí. E você vê que a chegada do Danilo, né, foi muito importante, parece que já está no Botafogo há bastante tempo, o cara já entrosado com o meio de campo. O Savarino, como o Ronaldo falou, é o coração do time ali. Quando o Savarino está bem, o Botafogo cresce de produção. Né? E o Montoro ali é um jogador que tem o drible, vai para cima, é abusado. Então, veja assim, um Botafogo a gente não está dando muito destaque assim às vezes, mas é um dos sérios candidatos aí buscar o bicampeonato da Libertadores, porque você pega o time do Botafogo nominalmente, são jogadores importantes, jogadores que já têm uma história dentro do futebol, jogadores experientes. Então, eu entendo assim que, é claro que, principalmente jogando dentro de casa, vai ter que fazer um resultado importante, Renato, porque jogar lá contra a LDU, né, jogar na altitude, não vai ser fácil. Então, principalmente a LDU, que classificou em primeiro na fase no grupo do Flamengo. Se tem uma posição que a seleção brasileira vai muito bem, é volante. Temos muitas opções, mas aqui o Danilo realmente tem muita qualidade. Que achado, não é? Que contratação fez o Botafogo? Não sei não, o Palmeiras não deveria ter repatriado. Por que, Abel? Não é? O Abel não gosta de repatriar. O Gustavo Scarpa voltou, não foi para o Palmeiras. O Danilo também não. Mas o Marlon Freitas, Cicinho, é um jogador que quando não atua pelo Botafogo, eu concordo, é muito sentida essa ausência. Sente a ausência, Renata, porque é um líder, né? Além de capitão, ele exerce a liderança muito bem feita ali no meio-campo do Botafogo, incentivando essa equipe. E ele não é somente importante defensivamente. É um jogador que ele surpreende nas chegadas ao ataque. Às vezes, né, quando tem a oportunidade, faz gols, mas é esse jogador que dá esse equilíbrio também emocional para a equipe. É um grande capitão aí, e esse Botafogo aí pode surpreender. Lembrando que a LDU é uma equipe muito difícil de ser batida lá, exatamente por conta disso. Velocidade, bola rápida. Então o Botafogo tem que fazer um jogo muito bem feito hoje para conseguir um grande resultado aí, para ter uma tranquilidade melhor para o segundo jogo, viu? Rapidinho, palpites. Palpites? Ronaldão começa. 2-0 Botafogo. Edu? 1-0 Botafogo. Tô com o Ronaldo, 2-0 Botafogo. Era bom. 2-1 pro Botafogo, é meu palpite. Provável recorde de público, torcedor do Botafogo acreditando, retorno importante do Barbosa, essa volância. Vou botar o campinho na tela aqui, porque eu tenho um sonho de ver um dia Marlon Freitas e Danilo jogando juntos pela Copa Libertadores. Será que vai ser? Vamos falar sobre isso aí, hein? John ou Neto, quem os senhores colocariam? Vitinho na direita, David Ricardo e Alexander Barbosa. O Telles, que com certeza é um dos caras que o Ancelotti está indo assistir. O Ancelotti pai, né? Danilo e Marlon Freitas. Eita ferro, hein? Melhor volância do Brasil, sem dúvida. O Ancelotti está indo ver o filho dele, já viu? Também. Arthur, Savalizo, Montoro na esquerda e na frente Arthur Cabral, treinador Ancelotinho, David, né? David. Tipo o da Holanda. Isso. Só faltou essa. David, é verdade. Ancelotti. Então, com esse campinho na tela aqui, no talo, sem massagem. John ou Neto no gol hoje? John. Pra mim é John também. Pra não arriscar na estreia, né? Não, e eu acho que, assim... Gente, é natural um atleta, quando recebe uma oferta de um futebol inglês, ele querer sair, faz parte do jogo. Não deu certo, vida que segue. Ele já se posicionou, já se expôs na rede social, disse que nunca pensou em sair do Botafogo, tudo mais. Passou. Águas passadas não movem moinhos. Vamos olhar pra frente. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Não tô perguntando você de Fernandão, não, mas... Você sabe que eu tô começando a falar aqui, ó. Perna cruzada, ventos passados não movem moinho. Aqui, ó. Tá parecendo um Pondé. Com essa perninha assim, ó, né? Mano, pelo amor de Deus. Tá parecendo um Pondé mais jovem e não vou falar mais nada. E sem barba. É isso aí. E aí volta o Alexander Barbosa, agora só. Eu desafio. Vale pra você também, seu Clebão. Vale também. Uma volância, mas com mais qualidade que isso aqui. Fala aí no Brasil. Não, cara, não sei se... Pulgar e Jorginho. Mas não estão jogando. Não estão jogando Libertadores. Hoje. Fala aí. É brabo mesmo.
Palmeiras não é melhor. O Fera falou aqui, Martinelli e Hércules, concordam? Não. Não. Embora o Martinelli, pra mim... Também acho. Muito bem, sim. Porque esse moleque, tudo bem, tem poucos jogos ainda, mas ele me assustou contra o Fortaleza. Tinha mais espaço, Fortaleza um jogador a menos. Tudo bem, hoje é um bom jogo pra gente ver, mas ele me assustou de tanta bola que ele jogou, o Danilo contra o Fortaleza. E o Marlon Freitas, né, tá arrebentando. O Marlon, é importante esse retorno dele, a questão da liderança, não só dentro de campo, né, com a bola no pé, mas também para todo o entorno. Bigode, Ancelotão vai estar lá. Bigode e Fernandão, o Ancelotinho tá com o time dele. Quem será que pode estar aqui na próxima lista do Ancelotão? Pra mim é Telles ou Danilo. Esses dois aqui, pra mim, estão na briga total. Eu acho que É são os óbvio dois. que vem ser observado. Talvez até Vitinho, talvez, assim, não sei, porque a lateral direita da seleção brasileira hoje é um problema, né? A gente esquerda ainda não também. tem. A esquerda também. Mas na esquerda você tem mais opções. Assim. E o Vitinho vem muito bem, mas eu muito acho bem. que Desde pode a ser Copa do também Mundo de uma- Clubes nunca foi chamado. E outra coisa, e que fique muito claro que não tem nada a ver porque... é o time do meu filho, mas tem informação privilegiada. Se o Ancelotão ligar pro Ancelotti e falar assim, tô querendo convocar o moleque, acha que dá? O filho também não vai vender o pai. Então, assim, é uma conversa confiança, honesta. GV. De confiança. O Alex, o Meia, né, o Alex Cabeça, já disse uma coisa que pra mim é totalmente pertinente e eu já pensava isso um pouco antes. E ele foi o cara que veio a público e falou que na seleção brasileira, o treinador, ele não vai levar os melhores, ele vai levar os melhores na concepção dele. Os caras que ele confia. E quando ele tem uma informação privilegiada de alguém que ele confia, que está no time, a chance dele levar o cara é muito maior, porque ele confia no filho dele. Entendeu o que eu tô falando, GV? Entendi o que ele falou. E dentro da defesa ali é bom ressaltar que o Alexandre Barbosa, eu acho que joga do lado direito para deixar o David Ricardo do lado esquerdo, o garoto é mais novo, para ter mais confiança para jogar do lado dele, e o Barbosa mais experiente. Já jogou no último jogo assim, né, que pôde jogar o Barbosa do lado direito e o David na esquerda. E com relação ao Danilo, é interessante a gente falar que ele não é só bom tecnicamente, não. Fisicamente, o Danilo entrega muito, o que facilita o meio-campo e pode deixar o Marlon Freitas para ter um pouco mais de liberdade para se movimentar, para deixar... O Gregory corria pra caramba também, mas era um cara que se posicionava muito mais na frente da defesa, fazendo essa saída de três. O Danilo não, o Danilo é um cara que gosta de chegar na frente. Essa variação, essa mobilidade do meio do Botafogo pode ser muito interessante, até pro próprio Savarino ficar um pouco mais livre. Porque quando você tem mais um jogador chegando à frente, chama a atenção da defesa e libera um pouco o Savarino para ele continuar nessa crescente que ele tá. Eu tô com uma dúvida, até pedir ajuda para nossa produção. É o primeiro jogo do David na Libertadores? Ou ele pegou a reta final da fase de grupos? Sim, primeiro jogo dele. Tá estreando na maior competição de clubes do mundo. Perfeito. Estarei lá no Newton Santos e vou fazer essa pergunta para ele antes do jogo. Ontem Jorginho estreou, hoje David estreia. E sabe o que tem também? Comparação. O último jogo do Botafogo na Libertadores foi em maio, há 2 meses atrás. Mais 2 meses, né? E o time de hoje pra gente comparar. Ih, rapaz, vou até sentar aí, peraí, no meio de vocês, que eu gosto dessa perspectiva de frente. No meio. Vamos lá. Rapaz, o que tem de diferente? Lateral direito é o mesmo, o goleiro é o mesmo. Na zaga o Barbosa, não muda tanto. Telles, Marlon Freitas, Gregory e Danilo. Gregory, cracaço de bola também, Savarino. Mais ou menos a mesma coisa, né? Dentro de campo são o David Ricardo na vaga do coisa Jair, pro time, né? Danilo na vaga do Gregory, Montoro na do Cuiabano, Arthur Cabral na do Igor Jesus e os treinadores, que são diferentes. Dentro de campo, assim... 4 jogadores modifica. 40% modifica. do time, né? E a gente tá falando, assim, de uma saída de um Igor Jesus, que era um dos principais nomes do time, se não o principal nome do time até sair. Um Jair que também chegou e tomou conta da posição, até por conta da lesão do baixo também. O Gregory, acho que dispensa comentário. O que ele fez no Botafogo, a gente precisa exaltar. E o Cuiabano tá machucado, né? E Qual time é melhor? Da direita. O O atual. do Ancelotinho? Eu acho que o atual. E o Cuiabano, quando jogou por ali, ajudou muito o Botafogo. É bom Muita a gente coisa, fez ressaltar gol, também. sim. Deu assistências. Cara, é muita coisa. E também tem uma coisa que é diferente, que a gente não falou aqui. A ideia de jogo é diferente. A ideia do David é diferente da do Renato Paiva. Isso porque o Renato também teve bons momentos nesse Botafogo. Sim. A galera só lembra do finalzinho lá do jogo contra o Palmeiras, mas ele teve bons momentos, né, de reconstrução nesse Botafogo. Mas a ideia de jogo do David me agrada mais. É um Botafogo Irmão, mais pra frente, a gente mais estava corajoso. discutindo esses dias, não sei se era com ele ou com o Robinho. O que o Paiva conseguiu vencer aquele PSG é um negócio histórico.
É um negócio histórico. O PSG tinha um ou dois, três reservas, não interessa. Sim. Mas assim, Copa do Mundo de Clubes. O PSG tinha amassado alguém. O Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. O Botafogo tinha feito jogo ruim contra o Seattle. O Botafogo e ganhou, irmão, do PSG, que o mundo inteiro desacreditou. Aí depois perdeu pro Palmeiras. Aí João falou, eu quero o Botafogo e demitiu e trouxe o Ancelotti. Mas assim... Eu não acho que o trabalho do Paiva foi inútil na reconstrução desse Botafogo, não, até porque só começou em abril, né? Como o dono do time falou. Isso é bom, concordo contigo. As pessoas até depreciaram muito o trabalho do Paiva. E essa reconstrução em tão pouco tempo, não é qualquer um que consegue fazer. É óbvio que o Botafogo tem um time qualificado, tem jogador... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui... você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.